computador. Beleza. A partir de agora, queridos, nós vamos começar a falar. Eu ia falar hoje sobre suspensão condicional da pena, mas eu esqueci que antes nós temos que falar das medidas de segurança, né? As medidas de segurança, queridos, elas são aplicadas a quem? Aos doentes mentais, aqueles que são considerados inimputáveis. Vocês já viram lá, né? Lá no semestre passado, a inimputabilidade em razão de doença mental, né? Então, a pessoa que é imputável, ele sofre uma pena de detenção ou de reclusão. Já o inimputável por doença mental, ele não vai sofrer uma penação, ele vai ser submetido a uma medida de segurança, e essa medida de segurança, ela pode ser ou uma internação ou um tratamento ambulatorial, não é? Internação em hospital psiquiátrico ou tratamento ambulatorial. Não é? O sujeito vai ficar em casa, mas ele tem que comparecer ao consultório médico, né? E fazer o tratamento dele regular. Bom, legal. Tem muito mais complexidade do que a gente imagina, do que somente isso, né? Bom, o que eu quero hoje no final da aula de hoje, né? Eu quero que vocês conheçam a natureza jurídica e o caráter curativo dessas medidas de segurança, não é? Identificar no caso concreto qual a modalidade de medida de segurança a ser aplicado, não é? Então, você, juiz, né, pega uma situação concreta, você tem que saber se você tem que aplicar uma internação ou se você tem que aplicar um tratamento ambulatorial. Você que é advogado, você quer o melhor para o seu cliente, o juiz determinou a internação e você tem que agora correr atrás de uma substituição, da modificação dessa sentença para, obviamente, pegar uma sentença mais branda, que seria o tratamento ambulatorial. Então, você tem que saber identificar, no caso concreto, qual que é a medida mais adequada. E, por fim, verificar, no caso concreto, as possíveis falhas na aplicação da medida de segurança. Não é? Aqui, como eu tenho falado com vocês, o examinador ele coloca o caso concreto, início, meio e fim, e pergunta a você se houve algum erro ou não. Não é? Aqui é onde você chega no ponto ideal de conhecimento, né? Onde você já conhece a matéria de forma mais plena. Então, nós vamos começar, obviamente, por um conceito, né? Um conceito de medida de segurança. A medida de segurança é uma sanção de caráter preventivo, entre parênteses, terapêutico, aplicada ao sujeito que não tem plena ou parcial capacidade de culpabilidade. Aí nós temos o inimputável. Quem é o inimputável? É aquele que não tem nenhum discernimento. Quem é o semi-imputável? Semi-imputável é aquele que tem algum discernimento, né? Ele é o louco, mas que não rasga dinheiro, né? E o inimputável, ele pega o dinheiro, mastiga e come achando que é hambúrguer, né? Em decorrência da prática de um injusto penal. Olha, não falei crime, falei injusto penal. Por que injusto penal? Porque, veja bem, crime é fato típico, ilícito e culpável. Nós estamos lidando aqui com uma categoria de pessoas que não tem culpabilidade. Né? Então, ele não tem a culpabilidade e não pratica crime, ele pratica um injusto penal. Injusto penal é o fato típico e ilícito. Tá? Se ele é típico, é ilícito, então você tem o chamado injusto penal. Se ele é típico, ilícito e culpável, você já tem o crime. Tá bom? Com a finalidade de retirá-lo do convívio social e submetê-lo ao tratamento, com o intuito de cessar a sua periculosidade. Vejam, aqui eu não faço mais o juízo de culpabilidade, porque aqui nós estamos falando de
não estamos falando mais de crime. Aqui a gente faz juízo de periculosidade. O maluco saiu correndo pela rua, pegou a mulher pelos cabelos, né, jogou ela no chão, chutou e saiu correndo. Tadinho, ele é doente mental, deixa pra lá, né? Não, deixa pra lá não. Alguma coisa tem que ser feita porque esse cara vai continuar fazendo isso. Não é? Então, o que você faz? Primeira observação, o inimputável, aquele que é totalmente louco, ele é absolvido, mas é uma absolvição imprópria. Por que absolvição imprópria? Porque apesar de ser absolvido, ele vai ser submetido a uma medida de segurança. De caráter o quê? Preventivo, terapêutico, eu diria até mais, caráter curativo. Certo? Legal. E o semi-imputável? O semi-imputável, ele não é absolvido, ele é condenado. Vocês lembram lá no 26 do Código Penal, vocês viram? Você tem o inimputável e no 26, parágrafo único, tem o semi-imputável. O semi-imputável, ele é louco, tem algum discernimento. Ele não é totalmente sem discernimento, ele tem algum discernimento. Então, ele é condenado, mas o juiz ele pode fazer o quê? Ele ou diminui a pena ou substitui a pena pela medida de segurança. Aquele que não é totalmente louco, né? É o sistema nosso, é o sistema vicariante. Ele não pode diminuir a pena e substituir. Ele ou diminui a pena, se ele entender assim, ele é muito pouco louco, ele pode cumprir uma pena, mas aí eu tenho que diminuir porque ele é um pouco louco. Não, ele é louco pela metade. Ele é um pouquinho mais louco do que parece. Eu vou substituir essa pena que eu condenei ele para uma medida de segurança. Eu vou internar esse maluco aí. Não é? Então, aqui nós estamos falando dos inimputáveis. Então, recordando, inimputável, absolvição imprópria. Ele é absolvido, mas submetido à medida de segurança. Semi-imputável, o quase louco, ou quase normal. O quase louco, o semi-imputável, ele é condenado. E o juiz pode diminuir a pena ou substituir essa pena em medida de segurança. Lembraram dos inimputáveis? Manda um ok para mim aí. Ok. Ok, né? Ok. Aqui, artigo 25 e 26, né? Ok. Inimputável e semi-imputável. Acho que é 26 e 26, parágrafo único. Agora eu não estou lembrando aqui, mas acho que é isso mesmo. Vou caçar aqui. Pera. Isso, depois dá uma caçada neles aí para mim. Tá bom, gente? 27 já é artigo menor 26, idade. professor. Isso aí, 26. É 26. 26. O 25 é legítima defesa. Isso. 26 inimputável. é o inimputável, parágrafo único é o semi-imputável, e 27 menores de já 18. A menoridade. Né? Então, beleza, galera. Vamos lá. Primeira observação, hein? Medida de segurança não é pena. Professor, Oi, pode falar? volta rapidinho o outro slide só para eu tirar uma foto. Sim. Obrigada. Nada. Medida de segurança não é pena. Fiquem muito atentos com isso, tá? Ela não é pena. Ela é uma sanção? Sim, ela é uma sanção. Mas ela não é uma pena, porque a pena ela tem um caráter retributivo e preventivo. Já a medida de segurança ela tem um caráter exclusivamente preventivo, curativo, terapêutico, certo? Então, é importante destacar que o nosso Código Penal difere as penas das medidas de segurança pela natureza e fundamento. Então, olha, primeiro, enquanto a natureza
da pena é retributivo e preventivo e se baseia na culpabilidade, ou seja, no grau de reprovação que eu vou fazer sobre o crime, né, sobre a conduta do agente, as medidas de segurança têm função exclusivamente de prevenção especial. E seu fundamento se baseia na periculosidade e não na culpabilidade. Eu deixo de entender que a conduta dele é reprovável. Eu não faço mais um juízo de culpabilidade. Se o cara é louco, não tem como fazer um juízo de reprovação, não é? Mas eu tenho que fazer alguma coisa porque ele significa um perigo para a sociedade. Então, olha, a periculosidade, assim entendida pela melhor doutrina, é a potencialidade para a prática de novos atos lesivos, ou seja, a probabilidade de que o agente tem de praticar novas infrações. É o que eu falei, o cara é maluco. Ele fez isso uma vez, ele vai fazer de novo. Não é? É complicado. Aqui em Valença, por exemplo, tinha um senhor, grandalhão, gordão, ele era doente mental, andava pela rua, não é? E estava eu e um amigo meu, e ele andava pela rua, ele gostava de cumprimentar as pessoas, tadinho. Era um gesto dele, ele gostava de apertar a mão, né? Ele se sentia feliz com aquilo, não é? E as pessoas, obviamente, cumprimentavam ele normalmente. Aí um dia eu passando pela rua, né, eu e um amigo meu, ele veio, estendeu a mão para mim, eu cumprimentei ele, ele estendeu a mão para o outro, meu amigo, e o amigo não cumprimentou ele. Alô, querido, vocês estão me ouvindo? Sim. Engraçado, aqui falou que minha... Tá travando. Oi? Sim, é. Tá travando sim, professor. Tá fugindo a voz. É, parou na hora que o seu amigo não cumprimentou ele, aí depois parou. É, isso aí. Ah, entendi. Então, o que aconteceu? Não é? Esse meu engraçado aqui tá estranho, tá aparecendo na minha tela, efetuar login, e tá tipo assim, falando que alguém tá entrando na minha sala, tá entendendo? Ué, Bom, mas vocês estão ouvindo, não estão? sim, Alô? Estão ouvindo, então beleza. tá dando uns cortes, mas tá, agora É. melhorou. Alguém tentando entrar na sala aqui com o meu login. Mas Tá vamos lá. cortando, mas tá. Né? Vamos tentar. Se piorar, fala aí que eu vou sair da reunião e entrar de novo, tá? Aí, olha só. Cara, eu virei para ele e falei assim, poxa, cara, por que você não cumprimentou a mão do cara, rapaz? O cara é doente, mas tadinho, isso aí é a alegria dele, pô, ele gosta de apertar a mão. Pô, pra que fazer né, pô, podia ter apertado a mão dele e falou assim, não, Ricardo, não é por nada, não é por preconceito, não é por nada não. Você sabe por que eu não cumprimentei a mão dele? Olha para trás. Eu olhei para trás, cara, o cara tava enfiando a mão na bunda e cheirando. Porra, ele enfiava a mão na bunda, cheirava e saía cumprimentando as pessoas com a mesma mão. Estão me ouvindo aí, queridos? Sim. Olha que merda, cara. O cara metendo a mão na bunda e cheirando e apertando. Falei, porra, eu olhei pra minha mão. Puta merda. Rapaz, tinha um açougue aberto. Eu entrei no açougue e falei assim, amigo, você tem álcool aí? O cara me deu álcool, fiquei lavando a mão com álcool assim. Então, eu costumo falar que louco, maluco é uma coisa muito doida. Então, aí eu falei, caramba, cara. Então, assim, o cara, ele faz uma maluquice, né? Vamos imaginar lá, né, que ele, pô, o cara praticou um crime. Tem que fazer alguma coisa, não pode simplesmente, tadinha, ele é maluco, né? Tem maluco que estupra os outros, gente, não é? Outro dia mesmo eu estava vendo veio um noticiário para mim, esses grupos de WhatsApp do inferno, né? Teve um que mandou para mim uma reportagem lá do Amazonas,
que a mulher estava falando que tinha um cidadão que ele ficava andando pelas ruas se masturbando e a sociedade não sabia mais o que fazia com ele. Ele andava pra rua, cara, né, se masturbando na frente de todo mundo. Eu fico imaginando que cena ridícula. Cara? Então, assim, ele está praticando um crime de ato obsceno. Então, a gente tem que fazer com ele? Ele tem que ser preso, não é? Tem que ser submetido a um processo, ele vai ser absolvido, mas ele vai ser internado, ou submetido a um tratamento ambulatorial, não é? Então, é isso. Vamos lá. Vamos falar primeiro agora das modalidades. Modalidades de segurança, né? A primeira modalidade que nós temos aí é a internação, né? As medidas de segurança são internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. A falta de outro estabelecimento, né, na falta, outro estabelecimento adequado. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer a vocês, tá? Eu coloquei aqui um quadrozinho. De um lado, não é, uma clínica bonitinha, não é? Uma senhora deitada ali, não é? O médico, o psiquiatra ali do lado, atendendo. E do lado esquerdo aqui, não é, um lugar que parece mais a antessala do inferno, não é? Para vocês saberem que na lei é uma coisa, mas na prática é outra, né? Se um dia vocês entrarem para conhecer um hospital psiquiátrico, vocês vão sair de lá com depressão. Porque não tem coisa mais triste no mundo do que um manicômio judiciário. Não tem. Tanto que existe hoje um movimento chamado movimento antimanicomial para acabar com isso. Acabar com essas internações. A coisa é muito, mas muito feia. Salvo engano, deixa eu ver se eu deixei aqui no final para vocês, ó. Aqui eu deixei um link que vocês vão acessar depois, tá? Assim que eu botar no AVA, esse link aqui mostra uma reportagem de maus tratos em um hospital psiquiátrico dos Estados Unidos. Então você vê, nos Estados Unidos, maus tratos em um hospital psiquiátrico, não é? Então, assim, só para vocês terem noção, se nos Estados Unidos é assim, no Brasil, certamente não será muito diferente. Então, assim, às vezes é preferível o sujeito cumprir uma pena e ir para um presídio do que ir para um hospital psiquiátrico, né? É muito deprimente, é depressivo demais, demais da conta, né? Então, essa é a primeira medida de segurança. A segunda é a mais branda, não é? A segunda é a mais branda, não é? Já são a primeira medida de segurança é a medida de segurança restritiva. A primeira é a detentiva, aquela que o sujeito vai para o hospital psiquiátrico. A segunda é a restritiva, não é? Que é a sujeição a tratamento ambulatorial. Aí é mais tranquilo, né? Isso aí, você vai lá no hospital psiquiátrico, o cara pergunta para o sujeito lá, faz a entrevista com ele e dá os remédios, né? E eu, particularmente, entendo, né, que o tratamento ambulatorial é muito melhor, mas 1000 vezes melhor. Queridos, o louco, né, o doente mental, eu entendo que para ele se recuperar melhor, o contato com a família dele é muito importante. E a convivência dele com o psiquiatra, da confiança dele, que ele já conhece, tudo, é muito mais agradável para ele. Você tem um ambiente muito mais propício ao tratamento dele. Ele ficar com a família e com o psiquiatra que ele conhece, né? É muito mais propício, né? Imagina o louco, ele vai para um lugar desse aqui. Você acha que um ambiente desse aqui, olha, isso aqui é um pátio, eles estão tomando solzinho. Você acha que alguém consegue se recuperar num lugar desse aqui? Né? Cara,
O louco tá ali, cara. O doente mental, ele tá ali, no meio de vários doentes mentais, é um agredindo o outro, entendeu? Tem relatos de violência sexual entre eles, não é? Então, assim, cara, não vejo mais cabimento hoje no sistema de internação, exceto para aqueles casos assim de não tem outro jeito. Ou seja, nem a família aguenta o rapaz, a situação é muito, mas muito grave mesmo. Aí você acaba tendo que fazer a sujeição. Ricardo, como que eu sei se eu tenho que, no caso concreto, aplicar uma internação ou um tratamento ambulatorial? Não é? Antes de explicar isso, me dá só um retorno. O som melhorou aí? O som tá bom? Agora bom, pô. sim, perfeito. Tranquilo. Beleza, show de bola. Então, como é que eu vou saber identificar, no caso concreto, não é? Como que eu vou identificar aqui se se eu devo aplicar um tratamento ambulatorial ou a internação? O artigo 97 vai dizer isso para a gente. Olha, se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. É a regra. Inimputável, internação, é a regra. Mas aí vem o final do artigo. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então, como que é a regra que a lei traz para a gente? O sujeito praticou um homicídio. Homicídio é punido com reclusão. Se é punido com reclusão, eu vou determinar o que é a internação dele. Certo? Agora, o sujeito praticou uma ameaça. Ameaça é punido com detenção. Se é punido com detenção, eu vou submetê-lo ao tratamento ambulatorial. Isso é uma regra que o Código Penal coloca para a gente. Por quê? Os crimes punidos com reclusão são mais graves, são mais perigosos. Então, você aplica o quê? Você aplica a internação. Já os crimes punidos com detenção. Detenção são crimes menos graves. Se são crimes menos graves, então você aplica o quê? O tratamento ambulatorial. Mas vamos lá. A jurisprudência e a doutrina já evoluíram muito nesse sentido. De entender que o seguinte, como eu tenho que analisar no caso é a periculosidade da pessoa, do agente, o juiz ele não deve ficar atrelado a esse 97. Ele pode, no caso, deixar de verificar o tipo penal que ele praticou e verificar as condições pessoais dele, do agente. O cara praticou um furto, ele entrou dentro do supermercado, pegou um Danone e saiu tomando lá de dentro e não pagou. É punido com reclusão. Você vai internar o cara por causa disso? Não é? Então, o juiz ele pode, no caso concreto, quebrar essa regra do 97, mesmo sendo fato punido com reclusão, ele determinar o tratamento ambulatorial e justificar em que pese o fato ser punido com reclusão, entendo que o grau de periculosidade do agente é baixo, é mínimo. Assim sendo, o tratamento ambulatorial será muito melhor, muito mais bem aplicado, não é? Terá muito mais sucesso no fundamento da medida de segurança, que é terapêutico, que é curativo, do que é propriamente a internação. Não é? Em resumo,
última ratio do direito penal. Não é? Direito penal, você aplica a situação mais grave em último caso. Se você tem como salvar a questão pela repressão menos severa, é por ela que você vai seguir. Não é? Eu costumo usar o termo seguinte: em direito penal, não se mata uma mosca com tiro de canhão. Não se mata uma mosca com tiro de canhão. Acho que não só no direito penal, mas no direito penal e na vida. Não se mata uma mosca com um tiro de canhão. Certo? Então, você tenta primeiro, você dá, eu chamaria isso de humanização do texto legal. Você tem um texto legal ali que é engessado, é um texto de 1940. O que eu vou fazer? Eu vou interpretar ele à luz da dignidade da pessoa humana. Não é? Eu não vou pegar um doente mental que entrou no seu mercado com a tom Danone, não é? Eu não vou colocar ele no mesmo hospital psiquiátrico onde tem um doente mental que esquartejou um ser humano. Não é? Não, mas eu vou deixar esse rapaz com a família dele. Não é? E a família dele vai ajudá-lo e tal. Não é? Então, queridos amigos, vocês compreenderam essa situação aqui do 97? Sim, Sim. muito né? tranquilo. Então, Até assim, porque se aplicar diferente é até desproporcional, né? Perde o princípio da proporcionalidade. Né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, a lei está aí, queridos, é para ser interpretada. Não é? E o que nos ajuda a interpretar a lei? Não é? A própria jurisprudência. Então, a jurisprudência já caminhou nesse sentido. Não é? Então, hoje a coisa está bem mais tranquila para a gente. Tá bom? Legal. Prazo das medidas de segurança. Aqui nós vamos aonde o seu concorrente não vai. Tá bom? Onde o seu concorrente não vai, a gente vai. Vou mostrar para vocês como que o CP trata e como que o STJ trata o prazo da medida de segurança. Vamos começar pelo CP, tá? O CP diz o seguinte: a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Né? De acordo com o CPP, perdão, de acordo com o Código Penal, sujeito, independente do crime, do injusto penal que ele praticou, e eu absolvo ele, submeto ele ao tratamento ambulatorial, não é? Ele vai ficar sob esse tratamento por tempo indeterminado. Ou seja, enquanto não perdurar a sua ele não for curado definitivamente, enquanto perdurar a sua periculosidade, que vai ser atestado por meio de perícia médica, ele vai continuar internado. O que a lei manda é que você estabeleça um prazo mínimo de 1 a 3 anos. Ou seja, não pode ser menos que 1 a 3 anos. Ele não pode ser internado, por exemplo, por 6 meses, 8 meses, não. É no mínimo de 1 a 3 anos. E o que acontece? A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano a ano ou a qualquer tempo se determinar o juiz da execução. Então, olha só que interessante. O sujeito lá foi absolvido, submetido a uma internação por um período de 3 anos. No final de 3 anos, ele é submetido à perícia médica. Se o perito disser que cessou a periculosidade, ele vai para a rua. Se falar que não cessou, ele continua. E aí, no final de cada ano seguinte, ele é submetido a uma nova perícia. Enquanto não cessar a periculosidade atestada pelo perito médico, né, ele vai continuar internado. Quando o perito fala assim, não, ele realmente deixou de ser perigoso, aí ele sai.
Mas, aqui, ó, a qualquer tempo o advogado pode requerer uma perícia. Não é? Legal. O que nós temos com isso, gente? Nós temos uma medida penal de caráter que pode ser perpétuo. Você colocar ele numa internação por tempo indeterminado, ele pode ficar o resto da vida lá. O resto da vida lá. E esse, olha só, hein? Que absurdo. Esse entendimento vigorou desde 1940, quando foi editado o Código, até o ano de 2015, quando o STJ, julgando o HC, resolveu sumular esse entendimento aqui. Olha, o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Essa súmula 527, queridos, isso é uma pérola para vocês. Isso é um tesouro para vocês. É muito, mas muito importante para vocês. Porque aqui, queridos, ele dá um limite para essa bagunça. Como que a coisa vai funcionar? O doente mental praticou uma lesão corporal grave. A pena vai de 1 a 5 anos. O juiz absolve, mas aplica a medida de segurança. E ele escolhe, por ter sido punido com reclusão, entender que o sujeito é muito perigoso, porque praticou uma lesão grave, vai determinar o quê? A internação dele, por um período mínimo de 3 anos. Muito bem. Ele vai ficar. No final de 3 anos, ele é submetido a uma perícia médica. E nessa perícia médica, ele dá um tapa na cara do médico perito. Deu um tabefe na cara dele. Então o perito chegou e disse o seguinte: persiste a periculosidade, assim sendo, recomendo a continuação da internação. Ele vai ficar por mais 1 ano, 4 anos. No final do 4º ano, ele vai ser submetido a uma nova perícia. Aí, quando chega nessa nova perícia, o que ele faz? Ele dá uma cuspida na cara do médico e um soco no olho do médico. Aí o médico ele já vai lá. Persiste a periculosidade. Assim sendo, recomendo que o mesmo continue internado. No final do 5º ano, ele vai ser novamente submetido a mais uma perícia. Só que agora vai um outro perito, porque esse já não vai mais. Ele é maluco, muito maluco. Vai outro que eu não aguento mais. Aí foi o outro. Aí agora, no 5º, ele pega o perito e mata o 5º perito, porque não foi o que ele foi anteriormente, que ele gostava de surrar. Esquece ele lá, pô. Esquece perícia, não manda mais não. Olha só que situação, queridos. Ele continua perigoso. Só que a medida de segurança não pode durar mais tempo que o máximo da pena combinada abstrato. E a nossa pena aqui é de 5 anos. Justamente para quê? Impedir que o cara fique internado o resto da vida. Aí você pode falar assim: Ricardo, mas isso é loucura, vai botar esse maluco na rua. Vou te falar a inteligência da súmula. Se o objetivo da medida de segurança é curar, é tratar, o cara que ficou 5 anos numa internação e não foi curado, é porque a internação não deu sentido. É porque a internação não surtiu efeito. Não foi o remédio adequado. E aí, juiz, o que você faz? Você agora é juiz de execução. Você vai substituir a internação pelo tratamento ambulatorial. Que isso, Ricardo? Mas o cara é perigoso, eu vou dar um tratamento mais brando? É o que eu falei.
De repente, o cara no contato com a família dele, recebendo o carinho da família dele, né, o amor da família dele, né, indo tratar com aquele psiquiatra que conhece ele desde novo, não é? De repente, ali você vai conseguir a cura dele. Então, como é que você interpreta essa súmula, gente? Cara, o cara está internado, não é? Mas, se no final o cara continua, você pode substituir por uma medida de segurança, não é? Ou então, você pode até fazer, né, aplicar literalmente a súmula, ó, cancela. Naqueles casos onde a situação não é tão grave, não é? Pô, não é tão grave, você faz o quê? Você não pode mais seguir a medida de segurança, tem que soltar o cara. Agora, nos casos mais graves, você faz o quê? Substitui. Quem dá essa ideia da substituição e não o cancelamento? O professor Rogério Greco. Esse entendimento que eu estou dando para vocês aqui não saiu da minha cabeça, não. Foi do professor Rogério Greco. E eu acho que é muito interessante. Mais interessante do que a ideia da própria súmula, que é acabar, cortar a bota na rua. Não é? O que não se quer, o que não se pode, tá bom? É aprisionar o cara, internar o cara, né? Por tempo indeterminado. Então ali colocou um limite, ó, é o máximo cumprimento da pena. Ah, Ricardo, mas ele vai sair, ele vai praticar uma nova lesão corporal. Bom, se ele praticar uma nova lesão corporal, ele vai ser submetido a mais um processo e mais uma condenação. Simples assim. E vai voltar. Não é? Entenderam, queridos? Sim, sim. Alvo mais que a neve. Sim. Entendi, Alvo professor. mais que a neve. Alto e claro, professor. Que coisa linda esse hino, é maravilhoso, eu gosto dele. Então, queridos, legal. Muito bem. Desinternação. O que acontece com a desinternação? Olha só. Agora você chegou à conclusão, né, de que o sujeito ele não é perigoso, né? E eu vou desinternar ele. Você é juiz de execução, você vai, ó, vou botar o cara na rua. Legal. Só que olha o que diz a desinternação. A desinternação ou a liberação é a liberação do tratamento ambulatorial. Será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, praticar cuidado, fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Não está falando injusto penal, fato típico. Se for um fato típico, ele é submetido ao novo processo e nada impede dele responder ao processo internado, só que não precisa ser um crime. Pode ser qualquer um fato indicativo da persistência da sua periculosidade. Então você viu o cara andando, louco, que foi desinternado, ele está andando agora pela rua com um taco de beisebol na mão e uma máscara do Halloween, né, daquele assassino do Halloween, né? Porra, será que ele continua perigoso? É bem possível que sim, né? Pô, mas não é crime andar com um taco de beisebol na mão e uma máscara do Halloween, né? Não é crime, realmente não é. Mas você vai esperar ele bater com aquilo num coco de alguém, não é? Para internar? Não, ele já praticou um fato indicativo. Ele só não vai ser julgado novamente, porque ele não praticou um crime, um fato típico. Mas você vai poder recolher ele novamente à internação. Basta que essa informação chegue ao conhecimento do juiz de execução, não é? Aí o juiz determina o quê? A internação dele novamente. Certo? Por isso que, assim, eu entendo que o tratamento ambulatorial pode durar a vida inteira. O Rogério Greco fala, o tratamento ambulatorial, ele dura a vida inteira. O cara que é doente psiquiátrico, ele vai se tratar para sempre. Isso não é sanção. Pelo contrário, isso é um privilégio. Né? Então, você substituir
é muito melhor do que simplesmente liberar. Substitui pelo tratamento ambulatorial, não é? E pronto. Não é? Não precisa simplesmente dar um tapinha no bumbum do maluco e virar para assim, vá e não peques mais. Não é? Porque com certeza ele vai fazer alguma lambança se ele não tiver um acompanhamento. Não é? Que, como eu venho dizendo, maluco é uma coisa muito doida. Vamos lá, o parágrafo 4º. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente se esta providência for necessária para fins curativos. Isso aqui é muito comum quando o seguinte, olha, o juiz da execução, ele determina, o juiz da condenação, né? Absolve, mas aplica lá o tratamento ambulatorial. E o psiquiatra, ele encaminha relatórios ao juiz de como está andando o tratamento, se ele está frequentando. E esse parágrafo 4º é muito comum quando o doente mental não está sendo levado ao tratamento ambulatorial. Quando ele não está sendo levado, é muito comum, nesse caso, o juiz fazer o quê? Substitui o tratamento ambulatorial por internação. Pô, se eu aliviei a barra, né? Dei o tratamento ambulatorial, que é chupetinha, e o sujeito não foi, então não me resta outra coisa a fazer senão colocá-lo no hospital psiquiátrico, né? O chamado Hotel Trivago, certo? Muito bem. Olha, substituição da pena por medida de segurança ao semi-imputável. Aqui é o que eu falei para vocês. Olha, na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste código, ou seja, o semi-imputável, aquele que é doente, mas nem tanto. Aquele que é louco, mas não rasga dinheiro. É aquele que ainda possui algum discernimento. E necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafos 1º a 4º. Então, o que ele faz? O juiz ele tem duas opções. Ele não pode aplicar as duas ao mesmo tempo, porque antigamente se aplicava o sistema duplo binário. O que era isso? O juiz ele não só diminuía a pena, como substituía. Agora, nós temos o sistema vicariante, que você aplica a pena ou a medida de segurança. Então, como assim a pena ou a medida de segurança? O juiz verificou que o sujeito é semi-imputável por meio de perícia médica, né? O médico perito dá um laudo ao longo do processo, diz que ele se enquadra na categoria de semi-imputável. Então, o juiz agora ele vai fazer o seguinte, ele vai ou aplicar a pena, porque agora ele vai ser condenado. O semi-imputável, ao contrário do inimputável, ele é condenado. O inimputável, ele é absolvido, absolvição imprópria, submetido a tratamento ambulatorial. Já o semi-imputável, ele é condenado e o juiz pode ou ele diminuir a pena, ou ele não diminui a pena e substitui ela por internação ou tratamento ambulatorial, e aí segue o padrão, né? Mínimo de 1 a 3 anos, você pega o entendimento da súmula e diz que esse tempo não pode ser superior ao crime que ele praticou. Então, queridos, você pega um caso concreto, a primeira coisa que você tem que identificar. Ele é inimputável ou ele é semi-imputável? Inimputável. Absolvição imprópria. Vou substituir, vou absolver, mas vou aplicar a medida de segurança. O fato que ele praticou o perito com reclusão, em regra, internação.
é punido com detenção? Em regra, tratamento ambulatorial. Você, juiz, verificou no caso concreto que ele é semi-imputável. Você vai condenar e você vai optar ou diminuir a pena ou substitui a pena por tratamento ambulatorial, que será reclusão ou detenção, a depender se o tipo penal é punido, será tratamento ambulatorial ou internação, a depender se o tipo penal é punido com reclusão ou detenção. E eu estou frisando muito isso com vocês, porque na prova da magistratura, você tem que redigir uma sentença. E eu tenho um amigo que foi reprovado na prova da magistratura porque ele tinha que condenar. Se tratava de um semi-imputável. Ele tinha que condenar e substituir a pena por medida de segurança. E o que ele fez? Ele absolveu e submeteu a medida de segurança. Por causa disso aí, ó, ele perdeu, foi reprovado na prova escrita de sentença penal e não seguiu em frente no concurso por causa desse artigo 98. Coisa que vocês estão sabendo agora. Legal? Entenderam, meus amigos? Show de bola. Show, né? Beleza. A minha aguinha acabou aqui. Eu vou só pegar uma água e já estou voltando. Tá bom, queridos? Só um minutinho. Tranquilo. Essa aula é muito boa, né? Pra mim é mais top. Cara, Excelente, cara. Domina demais, tá de sacanagem. não, e passa assim, flui de uma maneira que eu fico aqui, quando ele fala acabou, eu já? Cara, e não deixa dúvidas, não. Nenhuma. Explica muito, mas muito bem mesmo. As outras eu fico aqui excelente, morrendo aqui na frente do computador. Eu sinto que não é uma aula maçante. Não, nunca foi. Verdade. Nunca foi verdade. maçante. Tem aula, cara, que parece que o professor tá socando a gente. O cara sério? sabe o que ele tá falando, né? Conhecimento com A de terça-feira é a melhor, né? tranquilidade. Nossa, De mano. terça, A nossa de senhora. terça é top demais. Demais. E a de demais. quinta? A de quinta também. Terça e quinta bate o recorde, Gente, maluco. sem sacanagem. E o feriado caiu, hein? Graças a Deus, a semana que vem a gente está de folga, terça e quinta. Ô, Glória! Ô, Glória. Dá um glória aí pra mim, João. Glória a Deus. Não, terça-feira eu vou com a corda no pescoço, quarta-feira eu tô em depressão e quinta eu me mato. Me sinto feliz e honrado em não saber que eu não tô voando sozinho terça-feira. Não, filhão. Pô, liguei o microfone Eu não só pra aguento falar mais isso. ouvir de cavalos e touros. Mano, e o Com raiva touro? dos bichos, cara. Tô ficando com raiva Mano, dos tá bichos. bom. Não tem nada a ver com isso. Eu achava o bicho bonitinho, cara. Agora eu vejo na rua, cara, dá vontade de dar uma voadora no touro. E só uma pergunta também. Filosofia desencantou, gente? Olha, Desencantou nada. online. Ganhou. Aquilo Essa é parte viagem, Não, meu pra mim filho. não. Ih, tem que viajar muito. Ah, mano, Na hora Filosofia na hora que tiver uma prova, eu não sei nem o que fazer. consigo Como é que acompanhar estudar, aquele entendeu? cara. Nem eu. Ó, Sei nem por onde sem começar. sacanagem. Hoje, eu não sei mais quem é Sócrates, quem foi Platão. Não, Eu já não sei mais quem Não, fez eu o aprendi. quê. Eu já não Eu sei aprendi mais. esses caras no ensino médio, né? Mas assim, Não. só fumando uma maconha ouvindo Bob Marley. não. Eu só sei uma de Aristóteles, né? Que ele fala, só sei que nada Só sei. sei Sou que eu. nada sei. É a melhor de filosofia, só sei isso. Pra E o mim que é eu o melhor. aprendi dele foi com o Rafael Bezerra. Ah, Isso aí. é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu Ó, troço sem chato. Putz, Sem sacanagem, ó. Eu não Muito vou chato. mentir pra você, não. Terça-feira, cara, sem sacanagem. Na hora que ele tava falando do touro. Aí ele falando. Daqui a pouco ele falou, não, esquece o touro. o Não é possível, cara. Não é possível.
Rapaziada, tô chegando. Tô chegando. Veja bem, eu escutei alguém falando de touro, não é por isso que eu vi, não. Eu já estava chegando, tá? Só para consignar em assentada aí, né? Que eu já estava chegando. Eu não vim atendendo ao chamado quando eu vi a palavra touro, não. Analogia. Mas vamos lá. Queridos, olha só essa aqui, né? Essa aqui chega... Tem algumas coisas que eu não sei se é para rir ou para chorar. O artigo 99 diz assim: o internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. O título lá no Código Penal, deixa eu ver se eu pego aqui, tá, direitos do internado. Porra, direito dele, recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Queridos, veja bem, que tratamento? Como que é o tratamento? Que tipo de tratamento? Não é? Você pode estar no hospital extremamente equipado, né? Limpo, estabelecimentos muito bons, não é? Mas ter um tratamento de péssima qualidade. Isso aí, ó, soco e porrada no hotel privado, é isso mesmo que a Lori está falando. Choque, não é? Toma água gelada na cara. Você pode estar num lugar e você pode estar num lugar extremamente precário e ter um tratamento extremamente humano, não é? Então, assim, na verdade, né, o ideal é que fosse uma soma, né? E eu coloquei um link aqui, que depois vocês vão ter condição de acessar, não é? São imagens reais de um hospital psiquiátrico nos Estados Unidos, não é? E as imagens reais, vocês vão ficar bastante chocados aí, né? Porque o sujeito filma uma câmera interna que não sabia, né? O funcionário dando uma ordem para um rapaz, não é? Doente mental, o rapaz desobedece e o enfermeiro arrebenta o garoto de pancada. Se você tem o estômago fraco, não assista esse link aí que eu mandei para vocês. Tá bom? Então, meus amigos, olha que situação, não é? É uma realidade bem bizarra, não é? Então, voltando aqui para a página inicial, conhecer a natureza e o caráter curativo das medidas de segurança. Medida de segurança é sanção, mas não é pena. O seu objetivo é preventivo, curativo, terapêutico, certo? Identificar no caso concreto qual a modalidade de medida de segurança a ser aplicado. Nós temos uma regra no CP, punido com reclusão, internação, punido com detenção, tratamento ambulatorial, mas é uma regra que pode ser flexibilizada no caso concreto à luz do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Tá? Verificar no caso concreto as possíveis falhas na aplicação da medida de segurança. Não é? As falhas que vocês podem ver é discordância no sentido de aplicação da internação ao invés do tratamento ambulatorial, não é? A questão do tempo, que o CPP diz que é de 1 a 3 anos, mas não pode passar da pena fixada em abstrato, não é? E a questão da desinternação, que é sempre condicional, não é? Se ele pratica algum fato indicativo da periculosidade, ele tem que voltar para o hotel Trivago, certo? E a questão também do semi-imputável. O semi-imputável ele não é absolvido, ele é condenado, e a pena é substituída
por medida de segurança ou a pena é diminuída. Queridos, vocês entenderam? Perfeito. Perfeito, né? Tranquilo. Pô, bacana, Top bacana. demais. Sim, Eu professor. tenho uma dúvida. Ah, pode falar, pois não. Nessa quantidade aí de medida de segurança de 1 a 3, qual o critério que o juiz usa para definir? Se vai ser 1, se vai ser 1 e pouco? Interessante a sua pergunta. Por quê? Porque a lei não diz. Olha lá no slide, ó. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. A lei não diz qual é o parâmetro. Então, o que os juízes costumam fazer? Né? Quando eles requisitam o laudo médico, que o cara seja submetido à perícia médica para constatar a sua periculosidade, o juiz pergunta ao perito o que ele recomenda. Qual é o prazo mínimo que ele recomenda para tratamento no caso concreto. Então, o perito lá vai dizer, né? O sujeito é doente mental, atesta a periculosidade, recomenda a internação por um período mínimo de 1 ano e, ao final deste 1 ano, ser revisto a sua condição. Então, o juiz, como a lei não traz aqui um parâmetro seguro, né? Ele vai confiar na expertise do perito médico legal. Então, ele vai indagar do perito médico o que ele recomenda, qual é o tratamento que ele recomenda nesse caso aí. Interessante a pergunta. Né? É uma pergunta que de ordem prática, né? Uhum. O sujeito que... Eu tinha uma outra dúvida, professor. Pode falar. Mas da aula passada. Pode falar, sem problema. Foi da multa, né? Sim. Mas acontece que eu perdi o papel onde eu anotei. Não, eu estava lendo o problema. livro do Greco Aham. e ele falou, parece que você falou de substituição, né, por multa, mas é em caso de crime contra a pessoa, crime com violência, né, que não poderia ser substituído. Mas aí ele diz ao contrário aqui, que dependendo do quanto de pena desse tipo, uma lesão corporal, poderia ser substituído. Substituir por pena de multa? Uhum. Multa ou prestação pecuniária? Aí eu não lembro. Eu vou procurar no livro e eu mando no... Tá, porque vê se você não está fazendo uma confusãozinha, querida, entre multa e prestação pecuniária. Tá, vou dar uma olhada. Porque, assim, a prestação pecuniária se encontra nas penas alternativas e nelas você pode substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e, dentre as restritivas de direito, você pode escolher a prestação pecuniária, tá bom? Então, aí, segundo a lei, crime que tem violência ou grave ameaça, você não pode substituir pela prestação por pena restritiva de direitos. Porém, o Rogério Greco, ele entende que nos casos de lesão corporal, às vezes é melhor para a vítima a indenização, né, do que a pena, não é? O sujeito, por exemplo, que sofre uma deformidade, você pode pegar e obrigar o cara a fazer uma plástica, não é? Enfim, então o Rogério Greco ele defende essa ideia na prestação pecuniária, não na multa. Mas depois você confirma lá direitinho e pode me repassar aí essa dúvida que a gente tenta te ajudar. Tá bom? Tá ok, obrigada. Nada. Queridos, fazer uma observação final com vocês. Na próxima aula eu vou entrar na fase de execução da pena. Aí eu vou falar de livramento condicional, suspensão condicional da execução da pena, não é? Vou trabalhar esses conceitos com vocês agora na fase de execução. Mas antes, eu queria aproveitar esse restinho da aula, já que não houve maiores dúvidas com relação a esse tema, não é? E eu quero apontar para vocês uma questão aí que é o seguinte: no Código Penal de vocês, eu não sei se eu vou conseguir pegar por aqui. Eu vou tentar ver se eu pego ele por aqui, na minha área de trabalho.
pode ser que eu consiga pegar aqui para vocês darem uma olhadinha aqui. Vocês estão com a minha área de trabalho aí, estão vendo aí o Código Penal na frente de vocês? Não. 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 Só Tá, o não? slide. Só está vendo o slide, né? Isso. Só o slide. Espera aí que eu vou tentar aqui. Agora saiu tudo, né? Espera aí que eu vou tentar aqui compartilhar com vocês. Aí, estão vendo agora a tela com Código Penal? Sim. Sim, né? Beleza. Olha só. Nós vimos aqui, olha, na nossa caminhada, nós estamos... Às vezes a gente faz um salto para poder entender melhor a matéria, para não ficar dentro de uma situação complicada, né? Na próxima aula, depois do cálculo de pena, a gente vai falar da fase de execução, não é? Que são aqui suspensão, o 77. Depois a gente vai falar de livramento condicional, não é? Hoje nós falamos daqui, olha, medidas de segurança, tá vendo? Do 96 até o 99. Tá vendo essa parte aqui, onde está o artigo 100? Ação penal? Uhum. Então, do artigo 100 até o artigo 105, fala de ação penal. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Teve uma prova da magistratura, uma prova oral, que o desembargador perguntou assim para o examinado, né? Falou assim: querido, o Código Penal, ele trata de normas materiais, de direito material ou de direito processual? Aí ele respondeu: de direito material. Tá bom. Mas o que o artigo 100 está fazendo no Código Penal, então? O artigo 100 do Código Penal, queridos, fala de ação penal. Ação penal é processo. São normas processuais. Tudo isso aqui, ó, é de processo penal. Tudo isso que eu marquei aí é de processo penal. Ação penal é processo. Ela dá início, na verdade, ao processo. É quando o Ministério Público vai fazer persecutio crimes em juízo, onde ele vai pedir ao juiz que seja aplicada a pena no caso concreto. Não é? Então, aqui já é norma processual penal. O que isso está fazendo dentro de um Código Penal que deveria tratar somente de questões de direito material? Deve ter alguma relevância, né, para estar aí. Era isso que o desembargador queria saber. Sabe o que acontece? Aqui foi uma pergunta de caráter histórico. Histórico. Por quê? O Código Penal é de 1940. E o Código de Processo Penal é de 1941. Significa que quando entrou em vigor o Código Penal, não tinha essas normas de processo penal para dizer como que deveriam ser esses crimes perseguidos em juízo. Como que o ofendido podia fazer para requerer, por exemplo, a punição nos crimes de ação penal privada, exemplo, calúnia, injúria, difamação. Não tinha essas normas que indicariam ao Ministério Público em quais crimes que o Ministério Público deveria, melhor dizendo, oferecer denúncia e não o ofendido. Então, o que o legislador fez? Reservou esse espacinho aqui dentro do Código Penal para falar de ação penal. Mas logo no ano seguinte, vem o Código de Processo Penal, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, olha,
CPP. CPP. Olha. Inquérito policial. CPP. Olha aqui qual é o tema que está aqui. Ação penal, tá vendo? Vocês estão vendo a mesma tela que eu? Sim, sim. Sim, né? Olha lá, ó, ação penal no CPP. E aí, olha só, ele começa, não são somente aqueles 5 artigos, não. Começa aqui no 24 e vai, olha. Olha só. Como é que ele trata a ação penal, ó. Depois ainda pega a ação civil ex delicto, mais um tranche. Então, olha só. Vai do 24 ao 68, falando de ação penal. Já o Código Penal ele tem 5 artigos. Por que você está fazendo essa resenha? Porque a resposta é, não é? Olha, quando o Código Penal entrou em vigor, não existia o Código de Processo Penal ainda. Então, era necessário que o Código Penal indicasse como seria feita a persecução criminal em juízo, não é? Quem seria o legitimado para promover a ação penal, para requerer a punição. E aí ele fez a divisão entre ação penal pública, ação penal privada, ação penal pública, competência do Ministério Público, atribuição, né, do Ministério Público, ação penal privada, atribuição do ofendido, não é? Ele deixou lá como parâmetros, né? Se a lei falar que somente se procede mediante queixa, aí é o ofendido que tem que pedir ao juiz a punição por meio da queixa-crime. Se a lei não falar nada, é o Ministério Público quem promove a ação penal por meio do oferecimento da denúncia. Então, ele deu só pequenos parâmetros. Já o CPP veio, ó, cachapou a situação. O que isso tem a ver com a gente, queridos? Isso tem a ver com o seguinte: eu não vou trabalhar ação penal com vocês em direito penal. Eu vou deixar a cargo do processo penal, tá? Trabalhar com vocês a ação penal. Por quê? Porque lá você vai ver esse instituto de maneira muito mais aprofundada, muito mais específica. Então, a gente vai otimizar o nosso tempo. Não precisamos estudar agora em penal aquilo que nós vamos ver de forma muito mais aprofundada em processo penal, tá? Então, hoje nós falamos de medidas de segurança e eu estou apresentando a vocês, não é, a justificativa pela qual eu não vou trabalhar com vocês ação penal nesse semestre, mas vou deixar a cargo do processo penal trabalhar essa questão para vocês, porque obviamente ela é uma matéria eminentemente processual penal. Ok? Queridos, dúvidas? Nunca mais vou esquecer isso. Nem eu. No meu exame de ordem cai essa pergunta, eu já sei. Como Exatamente. disse meu professor Ricardo Maia. Exatamente. De acordo com. Porque aqui você realmente entende uma questão histórica. Né? Eu não sei, particularmente, se uma pessoa deveria deixar de ser juiz por não conhecer isso. Mas, obviamente, se ele errou, o desembargador deve ter feito outras perguntas para ele, né? E, na verdade, o rapaz se embolou todo e não sabia essa questão aí, né? Mas, obviamente, o desembargador fez outras perguntas, viu que ele tinha outros conhecimentos também e deve ter aprovado ele, né? Mas a questão é que eu tenho um ditado para mim que diz o seguinte: pelo tamanho do dedo você conhece o gigante, né? Pelo tamanho do dedo você conhece o gigante. Se o cara não sabe uma coisa que é tão simples, putz, a ignorância dele deve ser bem maior do que aquilo, né? Mas isso engana, né? Isso engana a gente. Queridos, então, se está tudo ok, eu vou me despedir de vocês. Agora, daqui a pouquinho, eu vou encerrar a gravação, não é? Vai fazer a conversão e eu vou disponibilizar no aba. O representante de turma me falou que está tendo dificuldade, estão clicando no link e não está aparecendo nada.
Hoje à tarde eu vou tentar reencaminhar tudo novamente para ver o que está acontecendo. Eu sou muito atrapalhado com o computador, né? Mas vou tentar ver aqui o que está acontecendo direitinho, mais uma vez para ir. Na outra turma estão conseguindo acessar. Agora, o material que foi para vocês não está conseguindo. Eu vou ver direitinho o que está acontecendo e eu vou acertar esse passo aí. Tá bom, queridos? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tá bom? Uma boa semana para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Deus abençoe pessoal. Bom dia. Valeu, galera. Bom final de semana. Tchau, tchau.